Tá na área de volta, 9h31 da noite desta terça-feira, e eu prometi, temos notícia envolvendo o mercado da bola com uma saída importante, relevante no time do Botafogo. Tá lá no GE. Globo a matéria da Bárbara Mendonça e do Caio Mota. O Botafogo chega a um acordo com o Arraián, time atual do técnico Arthur Jorge, e encaminha a venda do Gregory, né? O volante fará despedida no jogo contra o Vitória. Amanhã, pela rodada do Campeonato Brasileiro, já era uma saída que a gente já imaginava, né, Raia? De mais uma perda importante, de jogador que foi muito importante para esse ano histórico que o Botafogo teve ano passado, né, em 2024, e também vai fazer muita falta ao time hoje comandado pelo David Ancelotti. A gente tem que ver também como é que é a construção do time do David Ancelotti, se ele necessita realmente de dois volantes ali à frente da zaga, como fazia essa dupla Marlon Freitas e Gregory. Dá para falar que é uma perda importante, mas não é uma perda do impacto de perder um Luiz Henrique, um Thiago Almada, um Igor Jesus. São 3 jogadores. Mas somado a tudo isso, né, vai só acrescentando. Vai diminuindo bastante ali o elenco que entrou para a história do Botafogo com o título não só brasileiro, mas também da Libertadores do ano passado. Ficam poucos os destaques daquele time. O Marlon Freitas, capitão, o John, goleiro, e para mim, só. Outros jogadores, outras peças também. Não, o Barbosa foi muito importante, o Bastos foi muito importante, mas de destaque, para mim, ficam só o Marlon Freitas e o John. E aí essa missão que o Botafogo tem de remontar o time, né? Remontar o elenco, enfim, algo que a gente já vai se acostumando ao estilo Botafogo nesses últimos anos, né? Sai de uma Copa do Mundo de Clube já sabendo que ia perder o Igor Jesus, talvez naquele momento o principal jogador, acho que até falando em fase também, o que o Igor Jesus entregou, fez um gol muito importante contra o PSG. O Jair chegou essa temporada e já saiu também na zaga, ele que entrou muito bem, se adaptou muito bem, e agora mais uma perda, mais uma lacuna para preencher. Será que dá para enxergar dentro do elenco atual um jogador para preencher esse espaço deixado pelo Gregory? Sabe o que eu acho engraçado no Botafogo? Que cada saída chega alguém e a primeira impressão, até conversando com o torcedor, é: nossa, não vai dar certo. Não deu certo, né? O Botafogo acabou, né? Que foi o que aconteceu com o Luiz Henrique, né? Vem o Arthur, naquele primeiro momento, e o Arthur não dá uma resposta rápida, né? E ele começou a dar uma resposta também, né? De repente, a gente começa a ver gol do Arthur Cabral também, né? Daqui a pouco o Arthur Cabral está fazendo aqueles pessimistas que olharam: não, saiu o Igor, acabou, não tem mais Botafogo. Então, assim, eu acho que é melhor a gente dar um tempo, acho que é melhor a gente ser um pouquinho mais precavido, deixar o novo treinador mostrar a que veio, que tipo de time ele quer formar, e aí sim a gente vê se o Gregory vai fazer tanta falta ou vai ser reposto, né? O caso do Almada não é diferente, hein? A gente está vendo uma reposição ali também, né? O Montoro. Montoro. Até um jogador semelhante, parecido até, né? E olha, eu vou dizer o seguinte, do mesmo time, inclusive. O primeiro jogo dele eu achei, não sei não, me parece muito fraquinho fisicamente. E aí, daqui a pouco, ele já começa a jogar, já lá nos Estados Unidos, já mostrou alguma coisinha. Foi bem contra o Vasco. Foi muito bem contra o Vasco. Então, o Botafogo ele está se reinventando à força. É isso. E com a janela aberta, a gente segue acompanhando o noticiário do Botafogo, mas falando no atual elenco, já dá para imaginar alguém largando na frente nessa briga por uma vaga no time. O Botafogo tem o Alan, que foi um jogador que chegou também com um certo status, vindo do futebol europeu, e conhece muito bem o David Ancelotti, né? Trabalhou com o Carlo e com ele, inclusive, na comissão técnica, quando atuava pelo Napoli e pelo Everton, pelas duas equipes. Primeiro a gente tem que saber como é que é o esquema de jogo do David Ancelotti. Se for um esquema de jogo parecido com o que o antecessor fazia, o Renato Paiva, com 3 volantes, aí o Botafogo vai precisar ir para o mercado, porque tinha poucos e está tendo menos. Agora, a gente tem que entender como é que esse cara aí, o David Ancelotti, filho do treinador da seleção brasileira, pensa o jogo, e não dá para fazer isso a partir de um recorte do jogo contra o Vasco, que não era nem ele comandando a equipe, era ele estava ali no gramado, mas quem comandou a equipe, assinou a súmula, foi o Caçapa, ele teve pouco tempo de treinamento. Essa cena é até curiosa, né? Porque ela é fruto de uma burocracia apenas. Porque quem comandou o time foi o Ancelotti, ele só repassava, ele só tinha uma etapa a mais para passar, enfim, informações para os jogadores, mas enfim, teve pouquíssimo tempo de treinamento, você não sabe quais são as ideias de jogo dele, ele não é um treinador que já dirigiu algum clube para você entender o que ele pode trazer de lastro, de conhecimento, de como ele pensa o jogo. A gente vai precisar esperar os jogos do Botafogo acontecerem para entender mais ou menos
como o David Ancelotti pensa o time. Agora, no próprio elenco do Botafogo tem o Alan e tem o Danilo Barbosa, que jogaram na última Copa do Mundo de Clubes. É isso. Inclusive, na matéria da Bárbara e do Caê lá no GE. Globo, tem a informação de que o Gregory vai ser relacionado para o jogo contra o Vitória, mas já não deve começar jogando. Já é algo que o treinador começa a pensar, né? Olha, tem um jogo já valendo muita coisa, claro, pelo Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o Vitória, mas talvez já seja o momento de pensar nesse substituto para saber se vai conseguir tirar de dentro do elenco essa peça importante para o time. Fora que jogador negociado fazer a última partida assim Pode ser que entre no segundo tempo, chance enfim, de lesão. Geralmente isso acontece mesmo, né? Mas de fato ele tem que achar solução nova, não tem jeito. E um jogador que ficou marcado também, né? O Gregory por altas emoções também na temporada passada, né? Enfim, por suspensões. Foi suspenso, inclusive, do jogo contra o Palmeiras na eliminação da Copa do Mundo de Clubes, mas enfim, a expulsão logo no começo da final da Libertadores, mas se redimiu depois, fazendo gols importantes no próprio confronto direto pelo Campeonato Brasileiro, e o gol do título, né, contra o São Paulo também. Jogador importante, o Arthur Jorge. O gol do São Paulo já estava meio... mas o gol contra o Palmeiras foi mais super importante, né? Sim, abre o caminho para uma vitória importante lá contra o Palmeiras no Allianz Parque. Falando, enfim, agora como um todo desse time do Botafogo, parece que é um novo reset na temporada, vocês não têm essa sensação? Porque é um novo trabalho que começa de um treinador e a gente está olhando para metade de um time que está chegando agora, né? Claro que tem ainda... Né, o Raed pontuou muito bem, os jogadores que ficam talvez não sejam todos eles protagonistas daquele grande time, perde, enfim. E aí a gente começa a observar até o Savarino ter uma queda de rendimento, porque é outro time que vai se montando em volta dele, né? Olha, se fosse uma série, era aquelas séries que tem... Mudou o elenco? Mudou? Não, série que tem 3 temporadas completamente diferentes, com nova direção, em 6 meses, né? Porque o Botafogo de janeiro, fevereiro, era aquela coisa assim, meu Deus, acabou o Botafogo, não tem nem técnico, não tinha nada. Aí daqui a pouco vem Renato Paiva, né? Aí não sei se vai, daqui a pouco tá ganhando do PSG, né? E agora a gente vai para a 3ª temporada dessa série. Tá ganhando do PSG e o técnico saindo 2 jogos depois disso, né? Se classificando no grupo da morte, mas enfim, depois e trocando o jogador a rodo, né? Exato, é difícil até a gente fazer alguma projeção, porque, repito, são muitas peças entrando no time no decorrer de uma temporada, enfim, eu não consigo saber se esse time do Botafogo vai ter o mesmo protagonismo, enfim, claro que o nível atingido em 2024 é muito difícil de você repetir. Aquilo é um time histórico. Ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores no mesmo ano é muito difícil. Pouquíssimos fizeram, só o Santos do Pelé, o Flamengo de 2019 e o Botafogo de 2024. Mas a gente acrescenta isso um treinador na primeira experiência, né? O David Ancelotti, claro, tem muita bagagem no futebol por ter acompanhado o pai dele, o Carlo, enfim, nos últimos trabalhos, enfim, de protagonismo no futebol europeu, mas ele comandando como técnico principal de uma equipe também é a primeira vez. Como você já falou, né, Raid? A gente ainda vai entender quais são as ideias e o próprio time também vai assimilar isso leva um tempo. Eu acho que tem um outro ponto que é importantíssimo a gente colocar para uma primeira vez de um técnico, é a nacionalidade dele, não é um papo de xenofobia aqui, porque o Campeonato Brasileiro ele tem algumas particularidades que não tem em nenhum outro campeonato do mundo. Você tem um país de dimensão continental, uma logística de malha aérea que não é simples, você tem pouco descanso, você tem pouco tempo de treinamento, você tem gramados que não são do nível prime do futebol mundial, porque cada jogo tem uma característica no gramado, climas diferentes no país inteiro. Então são coisas que, além de tudo, você vai colocar à prova um técnico novo, recém-chegado no primeiro trabalho, para conhecimento disso tudo no cenário brasileiro para o seu primeiro trabalho. Então é algo a se preocupar. O que ele já mostrou é que o idioma não vai ser uma complicação, pelo menos o que a gente viu na entrevista coletiva, né? Falando melhor do que muito treinador que passou anos no futebol brasileiro. A grande maioria dos outros treinadores. Mas o que me chama a atenção também é um pequeno detalhe, mas é a história do Caçapa, da manutenção dele. Eu acho muito importante, porque deixar um cara que pegou esse histórico recente do Botafogo todo, praticamente, eu acho que é uma bola de segurança, né? E pelo jeito, as imagens que a gente tem visto dos dois, aparentemente eles estão conectados ali, um está escutando o outro, e eles têm a mesma idade, eu acho, né? O Caçapa é um pouquinho mais velho só. Isso aí eu tenho que confirmar. É isso. Quanto raio de pesquisa? Eu acho que tem 36, se eu não estou enganado. 35 ou 36.
Caçapa não sei se tem muito menos que isso. E o Botafogo joga... E o Caçapa, ó, me informa que o Caçapa já é mais velho. 49. Tá conservado. Nossa. Tá conservado. Um elogio ao Caçapa. Não, mas é isso mesmo. Mas assim, deixar esse cara que pegou o histórico e que inclusive dirigiu sozinho, né, o Botafogo numa época, lembra? Muita gente queria, Castro. né? Não, deixa o Caçapa, o Gustavo estava ganhando, né? É isso, o Botafogo enfrenta o Vitória amanhã às 9h30 da noite pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na despedida do Gregory. E aí nesse primeiro, dá para chamar assim, de jogo do David como treinador principal, sem o Caçapa precisar fazer esse meio de campo aí como, né, passando os recados para os jogadores, enfim. Jogo importante, Botafogo na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, pode ganhar posições na nossa classificação e amanhã também tem o segundo compromisso da seleção. Notícia envolvendo o Botafogo, chegou um acordo para vender o Almada para o Atlético de Madrid. O argentino vai passar por exames médicos. Almada, que já não estava no Botafogo, estava emprestado ao Lyon, né? Está emprestado ao Lyon, que é do grupo do Mas Papai era do Textor. Botafogo, efetivamente. Ele vai passar por exames médicos antes de oficializar a transferência. Negociação ultrapassando 190 milhões de reais. Ô, Titi, o Textor, esse sabe vender jogador, esse sabe fazer dinheiro, hein? Sabe se enrolar, sabe perder dinheiro também, mas sabe ganhar também. O Atlético de Madrid anunciou na tarde dessa terça-feira que chegou a um acordo com o Botafogo pela transferência do Almada. Ele vai passar pelos exames médicos e as cifras giram em torno de 30 milhões de euros, mais de 190 milhões de reais, contando metas e bônus por performance. E aí tem mais detalhes aqui. Elas foram tocadas, as negociações, diretamente pelo Textor, e o dinheiro vai ser encaminhado para o Caixa Único do Eagle Football, que é a empresa do Textor. A tendência é que parte das cifras seja utilizada pelo Botafogo para capital de giro e resolver pendências operacionais, com o pagamento de premiações e reforço de estruturas do dia a dia. O Almada fez 26 jogos pelo Botafogo, marcou 3 gols e deu 2 assistências. E ele estava agora, o argentino, atuando por empréstimo no Lyon nos últimos meses. Baita jogador esse, hein, Jogadoraço. Esse é. E o Botafogo com o Montoro acertou em cheio de novo, que o Montoro é outro jogadoraço, 18 anos de idade, já tinha jogado muita bola na Copa do Mundo de Clubes, jogou muita bola contra o Vasco no sábado. O que a gente estava até falando em relação à saída de jogador, o Botafogo é um clube que hoje pode ficar tranquilo quando sai jogador. Se dá para ficar tranquilo, claro que tem sempre algum erro ali no meio do caminho, vai lembrar ali talvez do Juan Cruz, que foi um investimento alto e acabou não tendo retorno técnico, mas a porcentagem de acerto do departamento de futebol do Botafogo em relação à contratação de jogadores, de venda de jogador, é um clube que pode vender seus jogadores, que sabe que tem uma reposição à altura. Saiu o Perry, chegou o John, saiu o Igor Jesus agora, o Arthur Cabral já está começando a dar retorno, saiu o Almada, chega o Montoro agora já jogando muita bola, saiu o Jair, chegou o Caio jogando muita bola, então assim... É um clube que sabe fazer essa roda girar e para mim é fundamental. Nós aqui na América do Sul, de maneira geral, tem que fazer essa roda girar. A gente tem que produzir, vender, contratar aqui, às vezes dentro do mercado interno, pagando barato para revender lá para fora e continuar buscando aqui. A gente produz aqui, é o que eu sempre defendo, a gente falou muito na Copa do Mundo de Clubes sobre isso. A gente produz aqui e vende lá para fora. E o Botafogo consegue fazer isso muito bem o tempo todo. Que tal, hein? Almada, hein? Isso caia bem em qualquer time aqui, né? Isso aí. E vai deitar no Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid com o Griezmann. Porra, o que o Simeone vai usar o Almada como o melhor meia que já passou, sei lá, nos últimos 5 anos do Atlético de Madrid é brincadeira. Curioso que o Atlético de Madrid contrata um jogador do Botafogo, eles se enfrentaram, Exatamente. Mas não é nenhum jogador que foi enfrentado pelo Atlético de Madrid, porque o Almada já não estava no Botafogo agora, né? Pois é. Não, e assim, é um jogadoraço. Eu acho que dispensa apresentações do Almada. Acho que tem aí o quesito, né, do pagamento do Almada, né, sobre que o Botafogo não executou o pagamento do Almada porque entendia que o valor deveria ser diferente. E aí agora já vendeu o jogador, então se fosse o caso de pagar, já teria o capital de giro para fazer o pagamento da maneira que a FIFA entender lá na frente, né, já que o caso está em julgamento ainda. Mas assim, eu acho que mostra exatamente como o Textor é provavelmente o melhor, né? Quando a gente fala aqui no quesito de vender jogadores, de saber utilizar o próprio clube como vitrine, eu acho que o Textor está sendo o melhor do futebol brasileiro. Acho sim que ele tem vários erros, eu acho que faltou profissionalismo na maneira como ele lidou com o Renato Paiva, por exemplo. Mas acho que no quesito de venda de jogadores, de reposição, de composição de elenco, ele sempre vai muito bem. Eu acho que teve ali alguns erros sim na primeira janela. Eu acho que o Juan Cruz, Elias Manuel, acho que vieram assim com passagens apagadas, mas assim, são erros, mas os erros tendem a ser a exceção
na contratação do Botafogo e, mais uma vez, o Botafogo está mostrando o seu poder. Os acertos minimizam, né, esses erros, né? Porque assim, Exato. erro sempre vai acontecer. Às vezes o cara vai muito bem num time, você contrata e acaba não indo bem no seu. Isso aí acaba acontecendo, mas eu lembro de uma frase do Texas logo no início, quando ele comprou a SAF do Botafogo, alguém cobrando ele no Twitter. Ele foi responder o torcedor do Botafogo no Twitter, ele falou, pô, você não gastou nada nessa janela e tal, gastou muito pouco, vai ficar pegando só jogador aí que tá encostado. E os jogadores eram o Marçal, que foi muito importante no início ali do Botafogo, o Tiquinho Soares, e aí ele falou, ó, eu pago o meu departamento de futebol exatamente para eu gastar menos. Para quando eu tiver que realmente gastar, contratar um cara num peso maior. E aí é quando ele contratou o Almada, depois o Luiz Henrique na temporada seguinte. Mas é um clube que se movimenta muito bem. Acho que o Carlos Eduardo também. Uma turma que chegou meio que de graça ali, ou num valor muito baixo para o Botafogo. E que permitiu depois investimentos maiores. Funciona muito bem, ao meu ver, assim, o departamento de futebol do Botafogo de maneira geral. Algo me diz que esse negócio... Eu acho que ele tem corrigido. Algo me diz, viu, Raiz, que esse negócio foi fechado nos Estados Unidos lá. O Texas estava lá, o dirigente camarotezinho do Atlético de Madrid estava lá. Deve ter tido um breakfast em algum lugar lá e o papai Deve ter Texas um fechou fratelli essa aí. perto ali que dá para marcar e resolver. Porque a informação Não, é eu que acho que o ele, Texas- ele tocou a negociação pessoalmente, o Texas. Fala, Raíza. Ele toca muita negociação pessoalmente, né? Essas principais negociações, assim, ele acaba tocando. Até quando é para contratar jogador, para convencer o jogador. Tem essa situação do Lyon, que ele sempre usa também uma possível ida do Lyon para poder convencer esses jogadores a jogarem no Botafogo. Eu acho que o Garoni falou, foi o Joãozinho que falou da questão dos erros. Eu acho que um diferencial em relação ao Textor é que ele tem corrigido os erros rápido, né? Os erros acontecem, como todo processo, você não vai ter 100% de acerto, mas ele tem essa característica, ele consegue corrigir muito rápido e ele corre atrás para corrigir muito rápido esses erros. Eu acho que isso acaba diferenciando. Aqui a gente vê muito clube, contrata um jogador, não deu certo, esse jogador vai ficando. Insiste, né? Parece que não quer reconhecer o erro, vai ficar botando o cara até pra... Aí quando você não aguenta mais, o cara já foi. Já pagou às o vezes ano. nem utiliza, né? Às vezes nem utiliza, o cara só fica o Juninho no Flamengo. Juninho, hoje o Flamengo tá aí numa situação que precisa de um jogador para posição, com as características do treinador, muito porque lá atrás trouxe o Juninho, até agora não deu certo, não tá tendo espaço, também não negocia, não empresta. Fluminense, Então, La eu acho Vega, que Lescano, os jogadores não jogam. Não entram em campo. não jogam. Não jogam. Jogadores jovens, ficam, né? E não fazem rodar, né? Ninguém bota ali pra andar, opa, beleza, erramos, vamos botar pra frente, vamos tentar gerar isso aqui, negociar, fica lá. Olha, fica aqui, pagando. falar nisso, duas notícias surgiram agora sobre o Fluminense, inclusive, já falamos do Fluminense, mas duas coisas novas aqui. Primeiro, Vamos falar do Botafogo, já que o Vitor autorizou, então vamos chamar o Botafogo. Fala comigo, Rodrigo Brandão. Muito bem, Breno. Atividade encerrada. O Botafogo está pronto, preparado para a partida de amanhã contra o Vitória, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treino realizado agora há pouco no estádio Newton Santos serviu para definir a equipe para esse confronto. A gente está aguardando a divulgação da lista de relacionados e existe uma expectativa para isso, saber se o Gregory está relacionado. O jogador está muito próximo de ser anunciado pelo Al Rayyan, time do técnico Arthur Jorge. Falta apenas o pagamento da multa rescisória. O Botafogo não está gostando da forma como a equipe qatari vem tratando essa negociação, havia acertado uma coisa e agora quer fazer de forma diferente. A multa rescisória tem que ser paga integralmente e a equipe do Catar diz agora que quer pagá-la de maneira parcelada. O Textor bateu o pé, disse que dessa forma não haverá negociação. Enquanto isso não for acertado, o Gregory seguirá vestindo a camisa do Botafogo. Por isso, se o nome dele surgir na lista de relacionados, ele será titular amanhã diante do Vitória. Esta que será a primeira partida agora oficial do técnico David Ancelotti como treinador. Por mais que ele tenha comandado a equipe no banco de reservas no clássico contra o Vasco, lá em Brasília, ele foi inscrito como auxiliar de preparação de goleiros. Isso porque ele ainda não estava regularizado no bid da CBF. Para amanhã tá tudo certo, ele vai comandar a equipe pela primeira vez do banco de reservas e justamente em casa no tapetinho do Nilton.
Ainda falando sobre negociações, Breno, o Botafogo está interessado na contratação do volante Danilo, jogador ex-Palmeiras, que hoje está no Nottingham Forest, tem 24 anos. A informação que surge é que ele não faz parte do elenco para esta temporada e foi incluído em uma lista de negociáveis. O Botafogo tem interesse na contratação, porém o jogador tem o desejo de permanecer no futebol europeu. Pesa também o fato dele ter jogado no Palmeiras, tem uma ligação muito forte com a equipe alviverde, e o Botafogo ultimamente tem sido um dos grandes rivais do Palmeiras. Chegou-se a especular uma venda para o Lyon, no entanto, o clube francês está com restrições no seu orçamento, o que impede a contratação desse jogador. Pesa a favor do Botafogo a boa relação entre John Textor e o grego, o Evangelos Marinakis. Recentemente, o Botafogo vendeu 2 jogadores à equipe do Nottingham, o Jair e o Igor Jesus. Esteve próximo de vender o cuiabano, mas este permanece no Botafogo. As negociações não avançaram e o cuiabano segue no clube para ser opção do técnico David Ancelotti, não como ponta, e sim como lateral esquerdo. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, trazendo as atualizações do Botafogo, que segue se movimentando, segue com um noticiário agitado sobre transferências. Sim. E assim, aqui no Brasil a gente não tá no calendário europeu. Eu sempre fico preocupado com esse tipo de Eu tenho noticiário essa agitado. informação que o horário do Brasil, o calendário, Não, calendário. do Brasil é Horário também. brasileiro. Não, porque a gente tá Não, em, europeu. em julho. Vamos começar de fato agora a segunda parte da temporada. Estamos começando o que interessa, as partes decisivas dos mata-matas e do Campeonato Brasileiro. Começou Tá tudo o aberto ano de pro novo. Botafogo? Começou, de novo, Já né? tem um mês que era pra ter começado. Era em maio, né? 2 meses. Não, né? abril. Era abril, é verdade, 3 meses. São 3 meses. E já são E 2 aí, Vitor treinadores. Costa? Eu devo estar preocupado com razão ou tô exagerando? Eu acho que o Danilo, se ele chegar, é para a posição que ficou em aberto com a não vinda do Wendel, né? O Wendel chegaria para ser esse jogador, E não tem- chegou. Tem características parecidas, né? Características parecidas. O Alan acabou ocupando esse espaço, né? A gente esperava muito do Alan. No momento que ele chega no Botafogo, a gente achava até que ele seria titular. Mas o Marlon Freitas ganhou um protagonismo que hoje é muito difícil tirar o Marlon Freitas do time. Então o Alan começou a jogar Médio. até de meia esquerda. O vídeo do Vitinha com o Marlon Freitas, depois o Vitinha pediu desculpas. Enfim, Pediu desculpa pro Marlon Freitas. Achei legal a humildade do, Sim. do Vitinha e do Marlon Freitas de falar. Já é, mano. mas o Alan começou jogando de meia esquerda, quando precisou jogou de volante, quando o Botafogo jogava com 3 volantes, ganhou esse espaço, o Botafogo não sentiu tanta falta do Wendel. Mas a gente não sabe também qual vai ser a situação do Gregory, né? Se o Gregory vai embora, não vai, tem a janela toda pra resolver essa novela aí. O Gregory indo embora, acho que o Danilo pode ser sim uma excelente reposição. Agora, tem que querer, né? Porque tem essa história, não quero, não sei o quê, voltar pro Brasil, de repente pode não ser legal. Faz Gosto igual o de Luiz Miguel. Henrique. Vai na casa dele, toma um café Vai com ter bolo. que ser isso aí. Desenrola. Café com bolo? Se ele Não, o vier, Luiz Henrique fez isso. foi com o mesmo? texto. O Texor fez isso com o Luiz Henrique. Ah, tá. Se ele vier disposto a jogar bola, é um ótimo jogador, já sobrou no futebol brasileiro, Não ouviu isso, não? no Palmeiras. Ele ligou pros empresários. Cara, tem um doidão aqui, o dono do Botafogo tá na minha porta. E aí, o que eu faço? Os caras, deixa ele entrar. Aí tomou Não um sabia cafezinho dessa história, com não. bolo. Eu nunca vi isso, ele falando isso. Aí ele pediu um cafezinho. Ele tava negociando com outro clube do Rio de Janeiro. Ah. E aí tinha um bate-papo, só que o Bet queria dinheiro. E aí o dono do Botafogo bateu na porta dele, pô. Tem o dinheiro. Falou assim, tem dinheiro, vamos lá, deixa eu te apresentar o projeto. Aí apresentou o projeto, Levou um PowerPoint. levou o PowerPoint. Tem projetor aí? Projeto. Luiz Henrique no Botafogo. A carinha dele assim lá, né? Ó, mandem zaps, tá? 99557-1013, 99557-1013. Vamos fazer aquele break? Antes tem promoção.
Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.